Saudação a todos, estamos criando esse vídeo em função da AV1, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Uninassal, Unidade Aracaju, para a disciplina de Lógica Matemática, Organização e Arquitetura de Computadores. Meu nome é Luciano Cardoso e o tema escolhido por mim são memórias sobre o ponto de vista de hierarquia, tipo e funções. Antes de continuarmos o nosso vídeo, se torna fundamental conceituar hierarquia de memória. Hierarquia de memória, na realidade, é uma classificação dos tipos de memória em função da sua capacidade de armazenamento e velocidade de acesso. E, em função dessa classificação, ela vai dividir as memórias em três grandes grupos: memória principal, memória secundária e memória terciária. Referente à memória principal, nós observaremos que ela se divide em duas subclasses: o armazenamento permanente ou não volátil e o armazenamento temporário ou volátil. Memórias com a característica de armazenamento permanente ou não volátil são aquelas que, mesmo que seja desligado o equipamento, mesmo que a fonte de energia que alimente o equipamento seja cessada, os dados armazenados na memória permanecerão. Já as memórias que têm a característica de armazenamento temporário ou volátil são o oposto. São aquelas que, se o equipamento for desligado ou se a fonte de energia que alimenta o equipamento cessar, os dados armazenados na memória serão perdidos. Depois de conceituarmos o que é uma memória de armazenamento permanente ou não volátil, é necessário que nós venhamos a estudar os tipos de memórias permanente, não voláteis. Talvez a mais conhecida, com certeza a mais conhecida, a memória ROM. Nós temos aqui alguns tipos de memória ROM, que é a memória PROM, que é a memória EPROM e a memória EEPROM. A memória PROM, ela é uma memória programável só de leitura, ou seja, ela não é apagável. A gravação de uma memória PROM ela é feita internamente mediante o rompimento de fusíveis que são queimados de forma a produzir o registro de sinais digitais. Os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados, por isso que ela é somente leitura. Ela é utilizada com frequência em celulares, consoles de videogame, microcontroladores, dispositivos médicos implantáveis, entre outros aparelhos. Uma evolução da memória PROM é a EPROM, que é uma memória programável, até aqui está igual a PROM, mas ela é apagável, apesar de continuar somente leitura. Essa EPROM ela é muito utilizada em sistemas de injeção eletrônica. A evolução da EPROM é a EEPROM. A EEPROM, que é uma memória programável apagável eletricamente. Por que a EEPROM é tão especificamente melhor que a EPROM? Porque ela é uma versão mais moderna da EPROM. Ela pode ser apagada e reescrita via eletricidade e não por luz ultravioleta. Nós lembramos que o ato de utilizar a luz ultravioleta no Razer, ela encarece demais os custos de produção das memórias. Já na EEPROM, esse processo é realizado eletricamente. Ela é utilizada principalmente em dispositivos como potenciômetros digitais, sensores de temperatura digitais e relógios de tempo real. Esses tipos de equipamento eles dependem muito da calibração inicial, que não pode ser perdida. E a EEPROM ela tem como característica a confiabilidade em não perder essa calibração, mesmo com uma queda de energia, mesmo com o desligar constante do equipamento. Muitos consideram que a EEPROM já poderia futuramente ser uma sucessora das memórias flash utilizadas nos flash drives, né, que nós conhecemos. Existem outras memórias de armazenamento permanente não volátil que não a ROM. Nós vamos falar rapidamente sobre elas. A primeira é a memória FRAM. Né? Essa memória FRAM é uma memória de acesso aleatório ferroelétrico. É uma forma de memória não volátil muito semelhante à memória DRAM na arquitetura. É considerada uma alternativa potencial para as tecnologias de memória de acesso aleatório não volátil. Essa memória oferece os mesmos recursos que a memória flash. Nós temos um aperfeiçoamento da memória FRAM, que é a MRAM, que é considerada a chave de criação das novas gerações de equipamentos móveis de alto desempenho.
Outro aperfeiçoamento da MRAM, nós vamos ter a PRAM ou PRAM, como vocês queiram, é utilizada principalmente para armazenar configurações de sistemas. Essas configurações vão incluir configurações de exibição, como resolução de tela, profundidade de cor, configurações de fuso horário, de volume de alto-falante e escolha de volume de inicialização. As configurações do sistema armazenadas na PRAM do computador podem diferir de PC para PC, de Mac para Mac, mas a aplicabilidade e a finalidade continuam sempre as mesmas. A PRAM é considerada por muitos como a sucessora da tecnologia Flash. Eu coloquei aqui, a título de curiosidade, a Sonos. A Sonos ela é interessante, primeiro, porque ela é uma tecnologia desenvolvida pela NOR Flash exclusivamente para MCUs de baixo custo. Isso antes nunca havia sido pensado, então isso é que dá uma característica especial para a Sonos. E finalmente a menina dos olhos das memórias atuais, que é a RRAM. A RRAM é o progresso mais recente na área de tecnologia de memória de acesso aleatório resistiva. Ela é considerada uma tecnologia de memória emergente mais destacada porque ela tem alta velocidade, baixo custo e ampla densidade de armazenamento. Os potenciais para aplicação da RRAM são vários, mas principalmente na computação de segurança, na computação neuromórfica e sistemas lógicos não voláteis. Esses tipos de aplicabilidade serão imediatos. Nós não podemos esquecer que a RRAM oferece tantas vantagens que ela se torna uma substituta provável e imediata da memória flash. Também é uma espécie de memória universal, que é o sonho, né, de os equipamentos terem uma memória universal, que combinaria os benefícios da DRAM e a velocidade da SRAM e a não volatilidade do flash. Então, realmente a RRAM é a menina dos olhos das memórias atualmente desenvolvidas. Não podemos esquecer que as memórias permanentes ou não voláteis, sua principal utilização é para armazenar softwares como BIOS de computadores ou para armazenamento interno em dispositivos portáteis. Já falamos então sobre o armazenamento não volátil, onde o primeiro tipo de memória que nos vem na cabeça é a memória ROM. Nós vimos outras variações, acabamos de ver outras variações de memórias não voláteis, e agora nós vamos ver as memórias voláteis. A primeira, quando se fala em memória volátil, a primeira que aparece na nossa cabeça, sem sombra de dúvida, é a memória RAM, né? Nós vamos falar de dois tipos específicos de memória RAM, que é a memória DRAM e a memória SDRAM. Tá? A memória SDRAM ela é síncrona e a memória DRAM ela é assíncrona. Qual é a vantagem de ser síncrona a DRAM? Por ser síncrona, ela consegue dar mais velocidade de processamento, porque ela consegue realizar uma ação antes que a outra ação tenha sido concluída. Isso dá maior velocidade de processamento à CPU. E essa sincronidade da SDRAM, com o aumento de processamento de CPU, vai fazer com que ela seja preferida em relação àquela que lhe deu origem, que é a DRAM. Algumas vantagens mais conhecidas para a SDRAM, os tipos mais conhecidos de SDRAM, o mapeamento direto, a total associatividade e associatividade para o conjunto New Way. No mapeamento direto, nós vamos ter cada bloco de memória principal mapeado para uma linha do cache. Isso amplia a capacidade da CPU. Os blocos de memória principal podem ser carregados para qualquer linha do cache, também é outro avanço. E a associatividade no Way, meio termo entre o direto e o associativo. Então, realmente, a SDRAM ela é desenvolvida a partir da DRAM, é uma evolução da DRAM. Sua grande vantagem, além dos tipos mais conhecidos que trouxeram outras especializações, sua grande vantagem é a sincronicidade, que aumenta o desempenho da CPU. Vamos falar da DRAM, né? Essa memória DRAM
a evolução cronológica dela. A princípio vem o DIP, né, a utilização do DIP, que vinha embutido na placa-mãe e servia para auxiliar o processador em armazenar uma quantidade muito pequena de dados. O DIP vai sofrer uma evolução, vai surgir a tecnologia SIM. A tecnologia SIM vai sofrer uma evolução, vai surgir a tecnologia DIMM, onde a memória DIMM é desenvolvida com um upgrade do antigo padrão SIM. Na realidade, permitindo até o dobro de armazenamento com esse pequeno upgrade. O DIMM vai evoluir e vai dar origem à tecnologia RIM. Né? Então, o DIMM vai desaparecer, vai aparecer a memória RIM, muito semelhante à DIMM, só que as RIM se diferenciavam basicamente pela ordenação e o formato dos pinos. Ok? Outra característica interessante das memórias DRAM e sua evolução é a FPM, né? FPM Fast. Os módulos com essa tecnologia armazenavam somente 256 KB, né? Depois apareceu a tecnologia EDO. Essas memórias com a tecnologia EDO apareceram em 95, trazendo um aumento considerável do desempenho de 5%, se comparado com as que utilizavam a tecnologia FPM. Então, EDO já traz uma evolução, um aumento de 5% de desempenho. Depois nós temos os conhecidos PC100, onde a memória que serviu como base para a criação do DTR. Pessoal, talvez vocês não estejam relacionando o nome à memória. Essa DTR é aquela memória DTR lá dos nossos computadores, a DTR2, DTR2, DTR3. Então essa DTR, ela tem esse nome porque é Duplicate Date Rate, né? E nós tivemos as seguintes variações dela. Primeiro a DTR, que só surgiu graças à evolução, uma mistura da evolução das tecnologias, né? A tecnologia PC100 com a tecnologia que já havia e outras evoluções. Essa simbiose de tecnologias deu origem à linha DTR, que elas diferem uma das outras pela pinagem, né? Bom, teve princípio a DTR, depois ela evoluiu para a DTR2, né? Que bastou adicionar alguns circuitos para que a taxa de dados dobrasse. Nós vamos ver que a DTR2 dobra a taxa de dados, e também foi um pulo para o surgimento da DTR2, onde a taxa de dados da DTR3, onde a taxa de dados da DTR2 foi dobrada. A gente não pode esquecer que essas memórias todas aqui são voláteis. O que é uma memória volátil? Nós já estudamos esse conceito. É o tipo de memória em que os dados são perdidos quando se perde a fonte de energia do equipamento ou quando o equipamento é desligado. Tá ok? Então, assim, nós vimos duas subclasses da memória principal, memórias não voláteis e memórias voláteis. Mais conhecida das memórias não voláteis, a ROM. Mais conhecida das memórias voláteis, a RAM. Mais conhecida das memórias não voláteis, a ROM e suas evoluções. Mais conhecida das memórias voláteis, a RAM e suas evoluções. Nós vamos estudar agora um segundo grupo na hierarquia de memórias, que é a memória secundária. A memória secundária, ela permite um grande armazenamento, né? E por ter esse grande armazenamento, ela não consegue ser endereçada diretamente pela CPU. Os dados têm que ser carregados na memória antes que eles sejam tratados pelo processamento, pelo processador, ok? Exemplos de memória secundária são dispositivos conhecidos de todos, os CDs, os DVDs e o Blu-ray. A grande diferença, então, é o grande armazenamento de memória e
que ela não consegue ser endereçada diretamente pela CPU. Essas duas grandes diferenças em relação à memória secundária, se comparado com a memória principal. Ok? Então, os dispositivos conhecidos, CDs, DVDs, Blu-ray. Nós temos o famoso HD, o disco rígido, o hard disk. O disco rígido, ele é um dispositivo bem mais complexo e atualmente esse dispositivo está com uma maior capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento dos HDs cresce dia a dia. O cache do disco, então, representa uma pequena quantidade de memória que vai ser incluída na placa lógica do HD. Tem como principal função armazenar as últimas trilhas lidas pelo HD. Esse tipo de cache evita a cabeça de leitura e gravação passe várias vezes pela mesma trilha. Então, lembrando que esse cache de disco recebe uma coordenação da memória RAM, ok? Vamos continuar aqui. E, finalmente, concluindo o nosso estudo sobre hierarquia de memória, nós temos a memória terciária, ok? A memória terciária, que é muito parecida com a memória secundária, tem uma capacidade de armazenamento bem considerável, uma capacidade de armazenamento grande, só que as terciárias dependem das operações de montagem, como discos ópticos e fitas magnéticas, ok? Bom, aqui nós concluímos o nosso estudo